Preparando o domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou o Carlos André e nós vamos ler juntos os textos do 30º domingo do Tempo Comum. É a liturgia da igreja que nos convida a cada semana a aprofundar a nossa fé, a nossa esperança, a escutar a palavra de Deus e inspirar os nossos pensamentos, nossas ações, pedindo sempre a luz do Espírito Santo para que possamos não apenas compreender a palavra, mas termos a coragem e a força para colocá-la em prática. Então vamos assim nos preparar para o encontro de hoje, invocando o Espírito Santo com um canto que vai animar o nosso coração a fazer silêncio e a colocar-se à escuta da palavra de Deus. Inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro. As leituras deste domingo nos oferecem uma reflexão muito importante quando nós nos relacionamos com Deus. Afinal, cada vez que nós buscamos a Deus na oração, é sempre um diálogo desproporcional. Afinal, Deus é o Criador de todas as coisas e nós somos sua criatura. Essa relação faz com que nós tenhamos sempre diante de Deus uma reverência imensa. Afinal, Deus é muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. E ainda assim, Ele se dobra para nos escutar. Esse mistério da escuta que Deus faz das nossas preces que nos faz recordar o quanto Deus toma partido dos humildes, dos pequenos. No caso, cada um de nós que se coloca, digamos assim, nesta atitude humilde para encontrar em Deus a sua esperança, a sua alegria, o seu auxílio, o seu amparo, sabendo que Ele não precisa de nós, mas fez questão de vir ao nosso encontro. É esse mistério da encarnação de Cristo, da encarnação do Verbo Eterno, que faz com que o cristianismo seja esta religião do Deus encarnado, o Deus que entra na história e escuta as preces dos pequenos e pobres. É assim que a primeira leitura de hoje pode ser introduzida no nosso coração, para que a gente perceba a quem estamos nos dirigindo com a nossa prece e quem é aquele a quem amamos, dedicamos nossa vida e buscamos conhecer mais. O livro do Eclesiástico diz assim: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Ora, essa passagem do Eclesiástico, que vai nos recordar uma outra também do Evangelho que foi lido semana passada, quando nós recordamos aquela viúva que ia pedir ao juiz que pudesse fazer justiça à sua causa e ele, não sendo justo, mas por causa da importunação desta mulher, vai e atende. Aquele evangelho nos ressaltava a importância da oração. Mas aqui, esse trecho de Eclesiástico, que recorda aquele episódio, aquela parábola de Jesus, está ressaltando a ideia da humildade, porque, afinal, Deus é que é este juiz neste momento, e Ele não deixará, portanto, de fazer justiça àqueles que o procuram. E o nosso texto é claro, porque se refere àqueles que são os pequenos e pobres. Logo, nós imaginamos que são aqueles que não são escutados na nossa sociedade, os oprimidos, os excluídos, e Deus, que vê tudo, escuta a prece desses que são esquecidos, que são eliminados da contabilidade social e, portanto, vivem uma exclusão de direitos, de saúde, de educação, de moradia, exclusão de vida, muitas vezes, quando a sua própria vida não é levada em conta na organização das cidades, no proporcionar transporte, condições de vida como saneamento básico, como moradia, luz, todas essas coisas que são importantes na vida de cada um de nós e que tantas vezes nem nos damos conta que estão ali ao nosso serviço, tão habituados já estamos. Mas quando nos falta é que percebemos a sua importância. Quando falta água, falta luz, vemos a importância dessas coisas que estão no cotidiano de cada um de nós. Imaginemos então uma vida em que tudo isso já falta sistematicamente.
E por isso mesmo é que Deus coloca o seu ouvido à escuta daqueles que sofrem, os pequenos, os humildes. E o texto justamente começa dizendo: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas, para dizer que, apesar da escolha que ele faz dos pequenos e pobres, ele olha para todos, porém faz uma decisão. Ele não é parcial em prejuízo do pobre. Se Deus tiver que ser parcial, será para beneficiar o pobre. Nesse sentido, percebemos então que essa justiça divina não é uma justiça que ignora as diferenças de oportunidades que a vida proporcionou a cada um. A quem muitas oportunidades teve, muito será cobrado. A quem poucas oportunidades teve, terá a chance, portanto, de escutar de Deus uma palavra de consolo e de conforto. É isso que a nossa sociedade, nos nossos dias, muitas vezes esquece, porque, ao final, ao aclamar, ao invocar o nome de Deus para falar disso ou daquilo, se esquece que Deus não é indiferente ao modo como cada um de nós nos comportamos. Nos tornamos responsáveis, corresponsáveis por tudo que acontece na sociedade. Se um pobre chora, se um pobre se humilha, se um pobre não tem o que comer, se alguém passa fome, é responsabilidade de todos, porque Deus escuta e Deus sabe que Ele será um juiz parcial em benefício dos mais pobres. Esse texto de Eclesiástico, portanto, tem um profundo gancho naquilo que é a nossa experiência cristã. Afinal, em Jesus também encontramos essa predileção pelos mais pobres, onde Jesus se debruça a escutar a sua súplica, a atender o seu clamor. Portanto, vemos o quanto o livro de Eclesiástico e aquilo que no Evangelho encontramos de Jesus estão em sintonia, que faz parte, portanto, de toda a herança bíblica, seja ela cristã, seja ela uma herança bíblica que nos vem das raízes hebraicas, judaicas da nossa fé. É por isso que a gente pode muito bem ler o Salmo, rezar este Salmo e entender do que ele está falando. O Salmo começa dizendo: o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Ora, este pobre é o pobre de verdade, né? Aquele que nada tem. Mas também é aquele pobre que representa todos aqueles que se humilham diante de Deus e, reconhecendo a sua pequenez, coloca aquilo que tem à sua disposição. Portanto, Deus não condena o rico, mas a riqueza injusta. E toda riqueza será injusta cada vez que ela ignora os mais pobres, os pequenos, a quem falta o necessário. Cada vez que o supérfluo ou a sofisticação ou tudo aquilo que possa, digamos, faltar à mesa dos mais pobres é esbanjado pelo que mais tem, aquele é um dinheiro injusto, não importa a sua origem. É nesse sentido, portanto, que Deus ouve o clamor dos pobres. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Que ouçam os humildes e se alegrem. Esta alegria que vem ao coração dos que, sendo humilhados pelas condições sociais do mundo, encontram em Deus o seu conforto e a sua esperança, a certeza de que Ele, como justo juiz, não deixará de olhar a sua causa. É assim que nós todos somos provocados a também fazer justiça, mas essa justiça que representa distribuir os bens da criação para que todos tenham vida e a ninguém falte o necessário. Essa é a verdadeira justiça. Não é dar a cada um aquilo que por acaso conquistou por algum tipo de direito, seja de herança ou de trabalho, mas perceber que cada ser humano participa da criação e, como participante da criação, tem direito aos frutos dela, aos benefícios que essa criação oferece. Portanto, todos nós temos um direito igual de vida e de felicidade, e por isso somos todos convocados por Deus a proporcionar as condições para que isso aconteça. É assim então que a gente pode dizer que cada um que luta pela justiça, pela verdade, batalha para que a igualdade seja uma marca entre nós de um direito adquirido pela criação, desde a criação, um direito adquirido de ser considerado filho de Deus e assim ser tratado com a dignidade de filho. Essa condição humana de quem considera que essa é uma batalha de todos nós, faz com que pequenos profetas cada um de nós se torne. E é nessa luta cotidiana de manter-se fiel a esse projeto divino que faz com que a gente, escutando a carta de São Paulo a Timóteo, perceba que Deus não deixa sem recompensa aqueles que lutam pela verdade, pela justiça, aqueles que preferem a verdade, mesmo difícil, do que uma fake news, uma mentira, somente porque me agrada. E ali a gente encontra então esse conselho de Paulo a Timóteo, que diz assim: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa.
Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim São Paulo se dirige a seu irmão Timóteo, dando-lhe, portanto, conselhos, mas ao mesmo tempo reconhecendo que na sua vida ele encontra um modelo a ser seguido, combati o bom combate. E é assim que ele aconselha Timóteo, mostrando pelo seu testemunho que é preciso ser fiel, ser firme, aliás, ser decidido, não renunciar ao combate, não vencer-se pelo cansaço, não se deixar vencer pelo cansaço, mas pelo contrário, ser capaz de reconhecer que Deus, como justo juiz, vai nos dar a recompensa por todo o esforço que tivermos feito. É nesse sentido que a luta pela justiça, pela verdade, vai ser premiada, não porque neste mundo precisamos ou esperamos ser reconhecidos por isso ou por aquilo, mas porque na nossa consciência compreendemos Deus toma partido. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, como disse a primeira leitura, mas pelo contrário, ele é parcial em benefício dos pobres. E é assim que cada um de nós precisa se colocar diante do mundo e se perguntar: as minhas escolhas, as escolhas da minha vida pessoal, as escolhas políticas que eu faço, são escolhas que têm o pobre como critério e referência? Os projetos políticos beneficiam os mais pobres ou apenas mantêm um status social que talvez seja o meu e por isso me interessa? E é assim então que a gente acaba decidindo de maneira egoísta, de maneira egocêntrica até, aquilo que é uma decisão coletiva, o bem comum. Que o Senhor, portanto, que nos conduz nesses dias próximos à eleição, também ilumine a nossa consciência, nos dê discernimento. Façamos agora então um momento em que vamos nos preparar para escutar a palavra de Jesus no Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. A parábola que escutamos é endereçada, segundo Lucas, aos que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E é claro, esse é aquele que na parábola é o fariseu, que confiando, portanto, nas suas boas ações, desprezavam os que, segundo ele, aos seus olhos, eram pecadores. E, de fato, o cobrador de impostos, no tempo de Lucas, era alguém que tinha, portanto, concentrado em si os pecados mais graves que alguém poderia ser imputado e públicos, porque afinal, cobrando impostos para a nação estrangeira, que era a romana, ele não só traía a nação dando dinheiro aos inimigos, adversários, mas também ao próprio Deus, porque afinal os deuses dos romanos recebiam aqueles dons dos judeus, quando na verdade deveriam ser endereçados ao Deus de Israel. Então é claro que se assemelhavam a idólatras, traidores, tudo isso poderia ser, imputado a um cobrador de impostos no tempo de Jesus. Para que a gente possa entender que tenhamos aqui a figura do santo, o fariseu, o homem perfeito que cumpre a lei, e do pecador típico, aquele mais perverso, aquele mais odiado pela sociedade, o cobrador de impostos. E para escândalo de todos, Jesus apresenta justamente o pecador como aquele que foi acolhido por Deus em sua prece. Claro que nós que lemos esse texto podemos dizer assim: justo, ele realmente foi humilde diante de Deus, e o outro não.
Mas seria também injusto da nossa parte não reconhecer o quanto nós todos somos vítimas, muitas vezes, de uma religião assim, de fachada, em que nós realizamos tudo aquilo que a religião nos oferece como proposta, como preceito, cumprimos a lei, as leis religiosas, quanto também as leis bíblicas, e tudo isso poderia nos dar uma sensação de segurança. Deus escuta a minha prece, porque afinal eu sou um filho bom, um filho fiel, nunca falto aos meus compromissos. E olharmos para os demais, para o resto da sociedade, como aqueles que são os depravados, os pecadores, a quem Deus despreza, e apontando o dedo, os condenamos. Não temos vivido isso hoje em nossa sociedade? Quantos são os religiosos, religiosas, pessoas de bem que costumam apontar o dedo para os outros, considerados muitas vezes as minorias, como pecadores, pecaminosos, e portanto não estão diante de Deus, porque afinal Deus não poderia aprovar as suas atitudes, e impomos a Deus, portanto, a justiça que é a nossa justiça. Muito bonita a passagem de Papa Francisco, quando responde muitas vezes a questões desse tipo, dizendo: mas se ele busca a Deus, quem sou eu para julgá-lo? É dessa forma, então, que reconhecemos que todos nós somos dependentes desta misericórdia de Deus para podermos ter um espaço diante dele. Não importa o quanto tenhamos já praticado a lei, o quanto tenhamos já sido fiéis ao Evangelho pela prática da religião, ou quantas práticas religiosas já nos habituamos a cumprir para que nos sintamos bem e assim tenhamos diante de Deus uma esperança de ser escutado. Todos nós, de certa forma, dependemos desta misericórdia de Deus e na mesma medida. Portanto, não é a minha prática religiosa que me torna melhor do que o meu irmão, mas pelo contrário, me compromete. A minha prática religiosa me torna mais corresponsável, mais devedor diante daquele meu irmão que sofre, de uma atitude mais caridosa. Cada vez que me aproximo da religião, mais é cobrado de mim um olhar semelhante ao de Deus. Se isso não ocorre, então a religião, ao invés de depor ao meu favor, estará contra mim, porque me julgará com as minhas próprias palavras. É dessa forma que a gente encontra outras passagens do Evangelho que nos recordam isso. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Porque afinal as palavras não irão nos julgar. Aquilo que atribuímos ao outro será atribuído a nós mesmos. A misericórdia com que tratarmos o irmão será a mesma com a qual seremos tratados, e por isso mesmo nossas palavras irão nos condenar se não tivermos uma atitude semelhante às de Jesus, como essas da parábola, que acolhe o pecador, acolhe aquele que se humilha diante de Deus, porque de fato todos nós precisamos nos considerar diante dele como necessitados da sua graça, e por isso somos chamados a acolher quem pensa diferente, quem age diferente, quem se comporta de maneira diferente. É nessa hora, então, que a religião, ou ela nos converte para uma irmandade, uma fraternidade mais profunda, para uma caridade que olha para além das aparências, ou ela será uma falsa religião que, ao final, nos condenará, porque será esta mesma religião que será usada como critério para discernir as nossas boas ou más ações. Nesse sentido, o fariseu e o cobrador de impostos habita dentro de cada um de nós. Somos também assim, muitas vezes, devotados ou chamados ou convidados ou, quem sabe, atraídos mesmo pela beleza do Evangelho, de uma vida coerente com aquilo que Jesus ensinou. E somos, de fato, atraídos por um Jesus que não apenas é santo como um santo de altar, mas é santo porque foi capaz de debruçar sobre aqueles que eram os mais pobres, os pequenos, escutar a sua súplica, dar atenção. Tudo aquilo que nós também, muitas vezes, nos nossos sonhos de sermos pessoas melhores, temos. Ser pessoa melhor, ser capaz de abrir o coração para quem precisa, ou para quem nos busca, ou simplesmente ser generoso e acolhedor. Tudo aquilo que dentro de nós, que desejamos ser pessoa, temos. Mas muitas vezes também se aparece dentro de nós a semente, o germe do orgulho, da vaidade, que deseja apontar para o outro ou simplesmente se separar do outro porque não se identifica de alguma maneira nessa sua humanidade, nessa sua limitação, fraqueza ou qualquer coisa que seja semelhante a algo que não temos controle, porque é Deus quem conhece a nossa vida, o nosso íntimo. Nesse sentido, a humilhação que este homem que é pecador faz, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador, não é a humilhação afetada de quem, na verdade, usa de falsa modéstia, não reconhecendo os seus talentos, mas é de quem, de fato, reconhece que qualquer coisa que façamos, estamos ainda nas mãos do Senhor. É dele que nos vem, portanto, o auxílio, o consolo. Desta forma, entre eu, você, que ouve o Evangelho e põe em prática, e aqueles que sequer conhecem o Evangelho, a distância é mínima,
porque Deus usará de misericórdia conforme a capacidade de cada um. Se Deus nos dá a capacidade de sermos mais generosos e caridosos, é esse o metro que Ele usará. Mas se a mim, que não tive a chance de ser amado, ser orientado na vida, será esse o metro que será usado para também julgar as suas ações. Portanto, não teremos jamais, nenhum de nós, condições de olhar pelas aparências qual é a opinião de Deus sobre a vida do outro. Por isso não temos o direito nem de apontar o dedo, nem de criticar, nem de acusar qualquer um de pecado. Só Deus pode acusar o pecado do nosso irmão. Podemos sim ser modelo, ser orientação, ser guia, na medida em que, fazendo o que Jesus nos ensinou, nos tornamos para o outro um farol, uma luz, uma possibilidade de construção de vida que seja mais feliz, mais fraterna, se assim o formos. E é esse o compromisso que o Evangelho nos traz. Que cada um de nós possa fazer do Evangelho um caminho de vida, mas de vida que transborde, não de vida que limita dentro do nosso próprio critério de justiça, porque é Deus quem conhece o coração e é Ele que dá a recompensa a cada um, segundo o esforço, não segundo o resultado. É o esforço de cada um de servir, de seguir o Evangelho, que de fato conta, porque Deus conhece o coração, conhece a intenção do coração de cada um. Façamos então deste Evangelho de hoje um exercício de comunhão, de fraternidade, de reconhecimento que todos estamos no mesmo barco, não importa em que estágio de santidade, de vida tenhamos já alcançado. E de fato, quanto mais estivermos avançando neste caminho de santidade, mais teremos reconhecido que somente a misericórdia de Deus nos salva. Quanto menos estamos avançados neste caminho, mais nos orgulhamos pelo pouco que já avançamos, pelo pouco que já fazemos e acreditamos ser muito. Mas pelo contrário, Deus que conhece tudo, é Ele que nos ajuda, portanto, a purificar o nosso coração de vaidade, de orgulho, de tudo aquilo que nos impede de abraçar o irmão, não importa a sua condição, e dizer, vamos caminhar juntos. Somos todos filhos e filhas de Deus e esperamos todos da misericórdia do Altíssimo, e somente a Ele podemos confiar a nossa vida. Façamos então deste Evangelho de hoje um convite a abraçar, a abrir o coração e a sermos generosos com todos, especialmente os pequenos e os mais pobres. Ó Senhor, Deus da vida e do amor, nós queremos hoje agradecer a Ti o dom da vida de cada um de nossos irmãos, mas especialmente aqueles que sofrem, os pequenos e pobres, pedindo que nós todos sejamos generosos em acolher e escutar, não permitir que o egoísmo nos feche o coração e nos impeça de ver que somos todos irmãos, todos merecedores de ser felizes. Afinal, todos nós somos filhos e filhas Teus e a criação foi colocada à nossa disposição para que todos tenham vida. Por isso Te agradecemos por nos recordar a cada instante que nada temos de próprio, tudo é Teu, e um dia retornaremos a Ti com as mãos vazias, porque nada podemos trazer para entrar neste mundo, mas nos ofereceremos apenas as nossas ações, o amor, a bondade, a alegria que tivermos espalhado, o Evangelho que tivermos anunciado pelo testemunho de vida. E tudo isso que muitas vezes se torna um combate na nossa vida, possa um dia se apresentar a nós como a nossa coroa de justiça, porque o justo juiz olhará apenas as intenções do nosso coração, a bondade que nos conduziu, não os resultados que obtivemos. É por isso, Senhor, que hoje queremos Te agradecer profundamente pela vida do nosso irmão que partiu nesta semana, o Padre Maurício. Ele que também combateu o bom combate como São Paulo, e espera agora receber a coroa de justiça que lhe foi reservada. Que a sua misericórdia o acolha e que ele se torne para cada um de nós, da nossa Arquidiocese de Salvador e do mundo inteiro, um intercessor, que os últimos dias de sua vida, que o santificou pelo sofrimento, o torne agora uma luz que no nosso horizonte ilumina também o nosso caminho. Vá em paz, Padre Maurício, reza por nós. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O publicano suplicava humildemente: ó meu Deus, tem de piedade, ó meu Deus, tem de piedade, pois eu sou um pecador. Ó meu Deus, tem de piedade, ó meu Deus, tem de piedade, pois eu sou um pecador. Tende
de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Ó meu Deus, tem de piedade. Ó meu Deus, tem de piedade, pois eu sou um pecador. Ó meu Deus, tem de piedade. Ó meu Deus, tem de piedade, pois eu sou um pecador. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. O publicano suplicava humildemente: ó meu Deus, tem de piedade. Ó meu Deus, tem de piedade, pois eu sou um pecador. Ó meu Deus, tem de piedade. Ó meu Deus, tem de piedade, pois eu sou um pecador. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.